noite, galera, também com vocês. Galera, vim aqui fazer uma reflexão, que eu tava tendo um jogo do Brasil contra a Noruega, não tava assistindo o jogo do Brasil aqui. Onde, depois do jogo do Brasil, eu vi muitas pessoas tocando fogos, comemorando a derrota do Brasil. E isso é uma coisa que você não vê em outros países, como na Argentina. Na Argentina são os torcedores que amam o clube da Argentina, eles são loucos pela Argentina, torcem. E aqui no Brasil não está tendo isso. Acho que tem muita gente, muita que está acontecendo isso aí, dos torcedores da região da cidade brasileira, é culpa da CBF, que pega jogos do Brasil, bota para fora do país, e não traz jogos aqui para a gente, torcedor, a seleção brasileira. E quando tem jogos aqui no Brasil, é ingressos caríssimos que pessoas de classe mais baixa não conseguem ir. São um povão, aquele povão que vai para o estádio mesmo, não consegue ir porque os ingressos são caros. E acontece isso que os torcedores ficam afastados da seleção brasileira. Também outro fator, jogadores milionários que saem cedo do Brasil, vai jogar na Europa e não se identifica com a seleção brasileira, joga sem raça, entendeu? Você vê no jogo da Noruega mesmo que teve, parece que os jogadores estavam jogando um jogo qualquer, e ali era um jogo de Copa do Mundo, você era para estar com as facas no dente, com vontade de ganhar, os jogadores não estavam. E depois que acabou o jogo da Noruega, onde foi desclassificado, se eu não me engano, só Danilo voltou pro Brasil aqui, o resto foi tudo foi para Ibiza, foi para os Estados Unidos e não vieram aqui, porque eles lá, a vida de lá é lá na Europa, né, aqui no Brasil, então eles não se ambientam com aquilo do torcedor brasileiro. Então, acho que um resgate que a CBF tem que ter para a próxima Copa do Mundo é aproximar o torcedor da seleção e trazer jogadores que incorporem a seleção brasileira, que joguem com raça. Olha a marca do Campeonato Brasileiro aqui, olha para o jogador jogando no Campeonato Brasileiro contra a seleção brasileira. Não jogadores, empresários, jogadores que sem critério nenhum para ser convocado, não jogadores com merecimento. Aí a partir desse momento que a CBF trazer, juntar torcedor, trazer esses jogadores, o Brasil pode de novo ganhar a Copa do Mundo, porque o Brasil está perdendo sua identidade, entendeu? Perdeu sua identidade, sem raça, futebol como lá na Europa, aquele futebol mecanizado, futebol mais de tática. Então o Brasil sempre foi um futebol de alegria, de leveza, e hoje em dia você não vê isso, entendeu? Acho que esses fatores podem ajudar o Brasil a voltar de novo a ganhar a Copa do Mundo, depois de muito tempo. Se continuar do jeito que está, a torcida afastada da seleção brasileira e jogadores que não amam a camisa, que não respeitam a camisa da seleção brasileira, o Brasil vai passar vexame de novo. O jogo da Argentina contra o Egito, os caras estavam mortos em campo, mas os caras estavam se doando, porque os caras amam a seleção argentina, joga pelo povo, e o povo joga, torce pela seleção argentina. E aqui no Brasil você não vê isso. Tem muita gente torcendo com a seleção brasileira, por quê? Porque a própria CBF afasta a seleção brasileira dos torcedores do povão, que não acompanha o jogo do Brasil. Quando acompanha o jogo do Brasil, é jogo lá pela TV, lá na Europa, jogo nos Estados Unidos, na Inglaterra, e aí afasta o próprio torcedor. Então, se a CBF quiser fazer um resgate de novo, da torcida com a seleção brasileira, jogadores que amam o clube, não por dinheiro, podemos voltar a conquistar de novo uma Copa do Mundo. Se não acontecer isso de novo, vai ser difícil, não vai ser vexame depois vexame na Copa do Mundo. Tá bom, galera? Isso aqui foi uma reflexão que eu fiz sobre a seleção brasileira, onde eu fiquei muito surpreso depois do jogo de pessoas comemorando a derrota da seleção brasileira. Acho que eu já fui muito apostado na seleção brasileira. Hoje não sou, mas eu, claro que eu torcer para a seleção brasileira, porque é o país onde eu moro, é a nação onde eu estou, então eu não vou torcer contra. Mas também, galera, até já, boa noite.